A hora do novo agronegócio, nós recebemos hoje aqui o Evandro Gussi. O Evandro Gussi é o novo presidente da Única, União da Indústria Canavieira, que é um setor importantíssimo para o país, do ponto de vista do açúcar e do etanol, principalmente. E o Evandro, enquanto deputado federal, antes de assumir a presidência da Única, ele foi responsável pelo projeto RenovaBio, que é um projeto que nós temos salientado aqui, que as outras cadeias produtivas deveriam olhar intensamente. Um projeto realizado numa orquestração da sociedade civil organizada com o governo, e o Evandro foi o grande condutor e agora é o presidente da Única. Evandro, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme ter João aqui, você que é uma referência para o agro e sobretudo esse agro da eficiência, esse agro que une campo e cidade tão bem. Sem dúvida, campo e cidade hoje em dia é tudo uma coisa só. E o RenovaBio e o etanol, falando agora dele, é de uma importância extraordinária para o cidadão urbano e para a economia do Brasil. Nos conte, qual é a perspectiva do RenovaBio para os próximos, eu diria, 360 dias? Veja, primeiro que o RenovaBio, ele é um programa que visa precificar, visa reconhecer as externalidades positivas que o etanol gera. Se nós estamos aqui em São Paulo hoje e vemos que São Paulo é diferente da São Paulo de 30 anos atrás, em que nós tínhamos manchetes diárias nos jornais sobre a péssima qualidade do ar. Ao lado disso, São Paulo de hoje é diferente de cidades como Nova Delhi, como Xangai, como Bangkok e assim por diante. Por quê? Porque nós temos um combustível chamado etanol rodando em 27% quando alguém abastece o carro com gasolina e com 100% quando você usa o motor flex. Isso contribui de maneira determinante para o microclima das cidades. É por isso que hoje, numa cidade como São Paulo, com tantos automóveis, inclusive com engarrafamentos que nos fazem sofrer às vezes, mas isso não tem um impacto tão significativo na qualidade do ar. Se nós já temos isso, é natural, justo e desejável que a gente possa encontrar uma maneira de reconhecer essa externalidade, entre tantas outras, no caso do etanol. Então o RenovaBio busca fazer o quê? Busca comparar o etanol com a gasolina, biodiesel com o diesel, mas falando aqui do etanol, como que usando etanol, como que produzindo etanol, nós reduzimos emissões de gases causadores do efeito estufa, sobretudo o gás carbônico. Então, quando você pensa nesse processo, a gente vai colocar o que a gasolina emite, o que o etanol emite e mais, o que é o gasto de emissão, o que eu produzo de emissão para fazer esse combustível. O RenovaBio, portanto, foi aprovado em 2017, uma lei que eu tive a honra de ser o autor, embora tenha sido, como você disse bem, uma orquestração da sociedade civil, do governo e, ao mesmo tempo, da academia, ou seja, importantes intelectuais trabalhando nisso. Ele, aprovado em 2017, veio ano passado sofrendo um grande processo de regulamentação, parabenizar aqui o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Petróleo, agora o Banco Central, que tem atuado fortemente nisso, e nós estamos com o RenovaBio em ordem até aqui. Cada uma das suas fases previstas para serem reguladas foram cumpridas e nós temos a perspectiva que até o final do ano o processo de regulamentação esteja concluído para que o programa comece a rodar a partir de janeiro do ano que vem. E, sob o ponto de vista do consumidor, do nosso telespectador, ouvinte aqui, internauta, que benefício a gente vai ter no Brasil quando tiver em funcionamento o RenovaBio? Com o RenovaBio em funcionamento, a gente aumenta a participação do etanol na matriz energética brasileira. Quando a gente fala de etanol versus gasolina. Isso vai significar o quê? Melhora da saúde pública. Os estudos mostram que os combustíveis fósseis têm um papel determinante em doenças cardiovasculares, doenças do sistema respiratório e com efeitos ainda mais graves, por exemplo, nas crianças. Há pesquisas aqui na cidade de São Paulo importantíssimas que mostram que quando o preço do etanol sobe um pouco, e as pessoas passam a usar mais gasolina, o nível de materiais particulados, que são os mais graves para a saúde humana,
tem um incremento exponencial, uma coisa absolutamente preocupante. Então, com o RenovaBio, nós teremos uma maior participação do etanol, devemos sair dos atuais 28, 29, 30 bilhões de litros por ano para algo como 47 a 50 bilhões de litros dentro de aí aproximadamente 8, 9 anos. Vamos dobrar praticamente. Quase isso, né? Mas um incremento muito significativo e que vai se traduzir em redução do preço do combustível, porque o etanol hoje é o melhor regulador de preço da gasolina. Por que o combustível em São Paulo é mais barato se comparado a outras regiões do Brasil? Porque aqui tem etanol produzido nas usinas próximas a um preço melhor e que não deixa o preço da gasolina subir. Até porque, se o preço da gasolina sobe muito, nós vamos abastecer ainda mais com etanol, garantindo preços melhores para o consumidor. Então, assim, é uma série de benefícios. E, além disso, você também tem um papel importante da chamada cogeração. Hoje, além de açúcar, além de etanol e outros produtos, há um produto importantíssimo, uma parte considerável da energia elétrica consumida em São Paulo, consumida nos grandes centros urbanos, vem da cogeração feita nas usinas do setor sucroenergético. Olha, é muito rico e a gente precisa, inclusive, desmistificar um assunto. Muita gente pensa que usina significa concentração e não é verdade. Você me deu um dado agora que uma cidade onde instala uma usina, você tem ali um incremento de renda média per capita de $1.000. Isso, as usinas, além de transformarem o Brasil, contribuírem para transformar o Brasil na matriz energética mais limpa do mundo, com o etanol, com a eletricidade de biomassa, elas são sem dúvida uma das maiores indutoras de geração de emprego, porque as usinas do setor sucroenergético empregam muita gente, demandam muita mão de obra e também uma profunda geradora de renda. Como você bem disse, estudos feitos aqui pela Exalc e outros centros importantíssimos dão conta de que onde é instalada uma usina, naquela cidade, a renda per capita, ou seja, a renda que vai para a vida das pessoas, ela por ano aumenta $1.000. Nas cidades do entorno, onde há o plantio, mesmo sem ter a unidade produtora de etanol, de açúcar, de eletricidade, você tem um incremento de $400 ano. Muito interessante, e com certeza esse aspecto deverá ser utilíssimo para regiões planetárias, onde existe miséria e oportunidades de se trabalhar com o biocombustível. Estou imaginando áreas de África, etc., onde existe a pobreza, projetos implantados nesse campo poderão ser muito interessantes. Essa é uma ideia que nós temos, inclusive, porque o açúcar, que é um dos nossos produtos, sem dúvida, um dos bens mais protegidos no mundo. Então, há uma série de barreiras alfandegárias, tarifárias, não tarifárias, para ingresso do açúcar. E nós entendemos que países como Índia, como China, que hoje inclusive sofrem processos na Organização Mundial do Comércio, porque ou oferecem subsídios ilegais para a produção, ou salvaguardas, como no caso da China, poderiam ter assim a sua atividade extremamente incrementada na eficiência, se além do açúcar também produzissem etanol, como nós fazemos no Brasil. Muito interessante. É uma perspectiva de educação, de fraternidade, inclusive planetária, muito rica que o Brasil pode contribuir. Agora, você me disse que dia 17 de abril tem um evento aqui em São Paulo muito marcante. É quando iremos ver aquele automóvel que funciona. Você coloca etanol e tem ali uma célula, eu imagino, e essa célula transforma etanol em eletricidade. É isso? Esse primeiro passo é um movimento que está sendo feito pela Toyota do Brasil, e a gente tem dito até que a Toyota está fazendo uma coisa única, com o perdão do trocadilho. A Toyota única. Porque nós na Única entendemos que a eletrificação é um processo que deve acontecer e é o futuro da mobilidade. Agora, questionamos sempre o caminho e, no fundo, temos oferecido, junto com a Toyota nesse caso particular, um caminho seguro, racional
para a eletrificação, que é o veículo híbrido flex. Então ele tem um motor flex, como aquele que hoje mais de 70% dos brasileiros já possuem, mas além do motor flex, ele tem um motor elétrico. Então esse motor flex, que pode ser abastecido com 100% de etanol, ele alimenta uma bateria que, por sua vez, nutre esse motor elétrico para aquilo que não depende de tanto rendimento do veículo, e com isso uma economia de combustível, economia de emissões fantástica. Dia 17 de abril, no Palácio dos Bandeirantes, com o governador João Dória, todo o seu staff, a Toyota e a Única vão estar apresentando alguns dados a mais desse veículo, provavelmente, inclusive, qual será o veículo, o que a gente não pode dizer até agora, mas sem dúvida será um carro assim com características únicas. Olha, Evandro, eu creio que a tecnologia desse automóvel será disruptiva e ela significará uma grande mudança aí, obviamente, no Brasil e no planeta, né? Você coloca etanol, vira eletricidade, não precisa ter bateria, aquelas coisas clássicas do carro elétrico, cuja também existem críticas com relação a esse carro elétrico clássico, porque ele acaba usando, muitas vezes, a eletricidade oriunda de termoelétricas, que consomem também petróleo. Essa é a grande questão. Toda vez que me falam de um carro elétrico, a pergunta seguinte que você tem que fazer é: de onde vem a eletricidade que esse carro está usando? Eu falo que o meu carro não vai emitir gás carbônico, mas ele consome energia elétrica de uma termoelétrica movida a carvão a 10 quilômetros dali, quer dizer, passa a ser uma falácia. Não, é fantástico esse assunto do RenovaBio. Reitero, um exemplo que todas as cadeias produtivas deveriam olhar, né? E vocês, inclusive, não foram pedir nenhum tipo de benesse ao governo. O RenovaBio é um programa de mercado. Ele vai induzir o ganho de eficiência. O que nós queremos? Queremos fazer mais etanol e fazer um etanol ainda mais eficiente, tanto sob o ponto de vista ambiental, a tendência é que seja um etanol ainda mais limpo, e quando eu digo isso, é analisando todo o ciclo produtivo. Então, usar menos adubo nitrogenado, usar menos químicos, fazer mais cogeração, ou seja, uma série de medidas que tornam todo o processo de produção do etanol ainda mais limpo. E com isso também maior eficiência econômica na cadeia produtiva, e por isso que a gente vê que não vai ter incremento nos custos. Há vários estudos que mostram que não haverá impacto inflacionário. Duas questões. Uma, o açúcar, vilipendiado e associado a veneno. Precisamos mudar esse conceito. Tejão, você sabe, acompanha isso há tanto tempo, o açúcar não é a primeira vítima desses movimentos que muitas vezes não têm grandes bases científicas, mas que saem dizendo que um determinado alimento é um grande vilão. A gente se lembra bem que o ovo, até pouco tempo atrás, era um veneno. O café já foi. O café já foi, e hoje o ovo é símbolo de saúde, recomendado por nutrólogos. Em relação ao açúcar, o que nós entendemos é que ele, como qualquer alimento, ele precisa estar num ciclo de vida racional e saudável. Eu me lembro quando eu era criança, os nossos alimentos eram ainda mais ricos em açúcar do que são hoje. O bolinho de chuva da minha avó tinha goiabada no recheio e depois era ainda polvilhado com açúcar. Mas o que acontecia? A criança, pensando aqui num recorte da obesidade infantil, que é um problema sério hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, pelo menos uma parte do mundo, né? O que acontece? Mas a criança de 30 anos atrás, ela era uma criança cuja atividade lúdica era de alta exigência física, jogando bola, brincando de vários tipos de atividades que exigiam consumo de caloria. Hoje, um drama que nós vivemos é das crianças cada vez mais sedentárias. O que nós entendemos? Que nós não podemos terceirizar essa responsabilidade para determinados alimentos, né? A Única, os produtores de açúcar no Brasil, não defendem que o brasileiro consuma mais açúcar. Mas, veja só, há países da África, países da Ásia, em que o consumo de açúcar é inferior a 7 quilos per capita ano. E isso é um indicativo sério de desnutrição. Então, o açúcar é um alimento importante e, como todos os alimentos, precisam estar, digamos assim, orquestrados numa vida saudável, uma vida que tem atividade física, uma vida com equilíbrio. Educação do consumidor.
tanto no assunto do açúcar, quanto também no etanol. Eu não faço a conta dos 70% se vou usar ou não. Eu uso etanol porque gosto e acho que ali é uma contribuição espetacular para a saúde do ponto de vista do meio ambiente, Sabe que cada vez tem mais gente pensando a mesma coisa. Eu não olho mais os 70%. Agora, para encerrar aqui o nosso encontro, Evandro, e com relação a duas coisas, a saúde hoje, econômica financeira das nossas empresas no setor sucro-alcooleiro e a saúde do produtor fornecedor, produtores e a usina. Como é que está este momento entre eles? Olha, o setor, como nós sabemos, sobretudo no governo Dilma, foi quase extinto do Brasil, né? Com aquela coisa de segurar o preço da gasolina de maneira artificial, o etanol foi o maior prejudicado, um combustível, como a gente disse aqui, com tantas qualidades. Mas aí está um dos setores mais resilientes, com maior vigor da economia brasileira, por isso que eu tenho tanto orgulho de dizer que sou presidente da Única, um setor tão fantástico. As usinas, ainda algumas, sofrem sequelas desse período, mas já há um forte movimento de reestruturação do setor e com certeza o RenovaBio dará uma longevidade, um incremento, atrairá novos investimentos e eu tenho assim muito orgulho de dizer que o setor como um todo, os nossos associados em especial, têm feito assim em caráter absoluto a sua lição de casa, reestruturando custos, reestruturando capacidade de investimento. É um setor que está aí na agricultura 4.0. Esses dias eu ouvi uma coisa interessante, que, olha, antigamente dizia, olha, para o filho, né, o pai dizia para o filho, se você não estudar, você vai para a roça. Hoje em dia é o seguinte, olha, você quer ir para a roça, você tem que estudar, porque uma colhedora de cana hoje, às vezes, tem mais computador do que pneu nela. Perfeitamente. O que significou também um incremento enorme na qualidade de vida. Em relação aos fornecedores, nós temos buscado cada vez mais uma visão participativa, ou seja, não conflitiva. Né? O mundo do século XXI é o mundo da colaboração, da coparticipação. Então, os fornecedores, há uma parte importante da cana que é produzida pelas próprias usinas, pelas próprias unidades industriais, mas há uma parte significativa, relevantíssima de produtores independentes com os quais a gente tem, a partir do Consecana, índices de produtividade, estamos avançando nisso, ou seja, reconhecer a eficiência do produtor e precificar essa eficiência. E o RenovaBio, sem dúvida, vai ser um instrumento importante também para isso. Consecana funciona? Está tudo ok? Consecana funciona. Nós temos desafios, sem dúvida. Nós gostaríamos, nós da indústria queremos valorizar cada vez mais o produtor e para isso é justamente que nós precisamos que os produtos finais tenham a sua precificação mais justa para que a gente possa repassar isso também para o fornecedor. Muito bem. Evandro Gussi, provavelmente toda a parte de tecnologia agronômica, de agricultura 4.0 está lá no campo, e consultores agronômicos trabalhando bastante nisso também. Né? Acho que o diagnóstico não vai ser mais necessário, é como é que vai implementar as coisas diagnosticadas. Evandro, prazer grande ter você aqui, sucesso na Única, parabéns por ter conduzido esse projeto, esse programa do RenovaBio, que reitero aqui, todas as cadeias produtivas brasileiras deveriam se inspirar neste processo, todas elas, porque todas elas estão carentes de um projeto da sociedade civil com o governo. Eu acho que é muito isso que o ministro Paulo Guedes quer fazer do ponto de vista do liberalismo, e eu sempre vejo Paulo Guedes com Tereza Cristina formariam uma dupla espetacular com a sociedade civil orquestrada. Já estão fazendo isso, se você me permite, Tejão, inclusive, a Única, junto com outras entidades importantes da agroindústria e da indústria como um todo, inclusive estamos forte numa campanha pró-reforma e pró-nova previdência, porque não vai ter setor bom num país quebrado. E se não fizermos cada um a nossa lição de casa, o Brasil não vai poder retomar o ciclo de investimento, de desenvolvimento e de emprego e renda que, no fundo, assim atinge na veia as pessoas. Temos que acertar as contas, sem dúvida alguma, mas olha, fico muito entusiasmado com todo esse segmento, porque a gente também vai precisar crescer o PIB brasileiro, e para crescer o PIB brasileiro nós vamos precisar de dobrar na nossa conta o agribusiness brasileiro. E quando a gente olha, não o açúcar,
que ele já está aí, acho que meio instalado pelo planeta fora, mas ok. Essa coisa do biocombustível, do etanol, eu creio que aí tem uma perspectiva genial de crescer o faturamento do Brasil. Sem dúvida. Não é? Honra enorme estar aqui ao seu lado, você que é um professor para todos nós do agronegócio brasileiro. Obrigado. Sucesso, Fernando.